As duas primeiras palavras que eu vou ensinar hoje. Avino. Você pode repetir aí comigo onde você está? Fala comigo. Avino. E a segunda palavra é um pouquinho mais comprida. Ela é um pouquinho mais comprida, mas vamos lá, tá? Você consegue. Sheba Shamaim. Sheba Shamaim. São 4 sílabas. Sheba Shamaim. Sheba Shamaim. Sheba Shamaim. Vamos lá falar? Vamos repetir? Sheba Shamaim. Fala aí para me ouvir. Mais uma vez. Agora repete comigo. Sheba Shamaim. Agora vamos repetir aqui. Hã? Agora vamos repetir as duas palavras juntas? Avino Sheba Shamaim. Avino Sheba Shamaim. Gente, isso é língua de Jesus. Olha como é que isso é música para os ouvidos. Eu nunca fiz isso antes aqui no YouTube. Estou fazendo isso pela primeira vez. Ensinar a oração do Pai Nosso. Sheba Shamaim. Termina com M. Sheba Shamaim. Termina com M. Tá? Avino Sheba Shamaim. Agora que você já aprendeu essas duas palavras, bora botar a quarta dimensão nela. Bora fazer isso? Vamos colocar a quarta dimensão nela? Então vamos lá. Vamos pegar por partes. Bora lá por partes, tá bom? Avino. Avido. Avino é Pai Nosso. A palavra avino é uma palavra só. É uma palavra única. Mas significa em português duas. Pai Nosso. Tá? Por quê? Av é pai e nu é a contração de anarno, de nosso. Então, av, pai, anarno, nosso. Então, av, anarno, em hebraico fica avino. Pegou? Quem pegou, coloca aí para mim, tá? Quem pegou, coloca aí para mim. Av é pai, anarno é nosso, ou nós. Então, avino é pai nosso. Fica uma palavra só em hebraico. Hebraico é assim, sensacional, tá? Pai nosso. Vamos botar um pouquinho da quarta dimensão da Bíblia aí? Para você entender essa palavra? Para você ver o show que é a quarta dimensão da Bíblia? Bora lá? Eu sempre falo para os meus alunos, lá dentro do nosso curso, eu falo com eles o seguinte: gente, a Bíblia, você precisa estudá-la, não lê-la, mas você precisa estudá-la fazendo as perguntas certas. Você precisa aprender a fazer as perguntas certas, tá? Avino, nosso Pai, ou Pai Nosso. Qual seria a pergunta certa a ser feita aqui? Porque a Bíblia a gente estuda assim, palavra por palavra. Tá? Na verdade, eu, Carla Damasceno, eu estudo letra por letra. Esse seria o mais correto ainda. Estudar letra por letra e fazendo as perguntas certas. Mas hoje eu quero mostrar para você estudando palavra por palavra. Tá? E como é gostoso, como é sensacional você estudar a Bíblia dessa forma. Então, eu falo para os meus alunos, gente, vocês têm que fazer a pergunta certa. Às vezes as pessoas não fazem as perguntas certas, sabe? Às vezes as pessoas não fazem as perguntas certas, não, e elas não têm as respostas corretas que elas buscam de Deus. A pergunta aqui é: por que que a oração do Pai Nosso é Pai Nosso e não meu Pai? A pergunta que você tem que fazer aqui é: por que Pai Nosso e não meu Pai? A resposta, ela é ampla e vou dar para vocês aqui agora. Em primeiro lugar, uma coisa que a maioria das pessoas não sabem. A maioria das pessoas não sabe, eu vou contar isso para você aqui agora. A oração do Pai Nosso, ela não foi inventada por Jesus ali naquele momento. A oração do Pai Nosso, ela foi, na verdade, uma junção
de uma oração já existente há séculos dentro da cultura do povo judeu. Calma, não desespere, não diga que eu não estou dizendo que eu estou dizendo contra Jesus, imagina de forma nenhuma, porque eu sou a pessoa mais apaixonada por Cristo na face da terra. Mas eu só estou contando para você aquilo que você não sabe. Por que você não sabe? Porque você foi criado no Brasil. Porque você não entende a quarta dimensão da Bíblia. E a quarta dimensão da Bíblia, ela passa pela língua, passa pela cultura do povo. E quando você vai a Israel e você entende a cultura do povo, você vai saber que a oração do Pai Nosso, ela já era uma oração muito mais antiga do que a época de Jesus. Jesus pega uma oração já existente, traz ela para o nosso entendimento. Entendeu? Ele pega uma oração já existente e ele transforma essa oração para o nosso entendimento. Então, quando começa com Avino, com Pai Nosso, né, era uma forma de oração judaica milenar, orar dessa forma, tá? Falando do Pai Nosso. Agora, por quê? Vamos embora no porquê? Por que é Pai Nosso e não Pai Meu? Bora no porquê? Agora você vai entender a história por trás da história, tá bom? Agora você vai entender a quarta dimensão, a história por trás da história. Por causa de um conceito da Bíblia fortíssimo que as pessoas não conseguem compreender, que é um conceito da Bíblia e que a nação de Israel a vida inteira trabalhou com esse conceito. E a gente não percebe, tá? Chamado conceito da unidade. Conceito da unidade. Tudo em Israel é pensado no coletivo. Nunca é pensado no individual. Tá entendendo? Tudo é pensado na macrovisão e não na microvisão. E a Bíblia, ela é assim. Quando Deus liberta o povo de Israel, lá do Egito, ele liberta uma pessoa só? Ah, você é mais merecedor, então eu vou libertar só você. Não! Deus liberta a nação inteira. Vem o bom, vem o ruim, vem o alto, vem o baixo, vem o magro, vem o gordo, vem todo mundo. O conceito de Deus é um conceito que abrange a todos, que agrega a todos, entende? Que aconchega a todos. E é através da oração, muito diferente daqui do Brasil. Então, como nós crescemos, nascemos e crescemos aqui no Brasil, a nossa forma de ver a Bíblia é uma forma segundo a nossa cultura. Então, a gente desconsidera a cultura de Israel quando a gente lê a Bíblia. A gente anula, não só desconsidera, a gente anula o conceito de Israel. Por isso que dentro do nosso curso, a quarta dimensão da Bíblia, uma dimensão é a língua. A outra dimensão, para você entender a Bíblia direito, é a cultura. Porque a Bíblia não foi escrita no Brasil, não foi escrita na China, nem na Coreia, nem no Canadá. Ela foi escrita em Israel. Então, ele tem uma cultura muito própria. Entende? E o conceito de individualidade não combina com as escrituras. Apesar de Deus se interessar por cada um de nós individualmente, mas ele está sempre nos impulsionando a trabalharmos na coletividade. Você está me entendendo? Não existe, dentro da perspectiva de reino, a Bíblia trata de reino. Nós somos cidadãos e cidadãs de um reino. E a Bíblia trata com todos nós para que nós nos tornemos cada vez mais um cidadão mais perfeito desse reino. E quando fala de cidadão do reino, entende? Está falando de reino, está falando de unidade, está falando de comunhão, está falando de um povo que caminha junto para uma mesma direção, meu povo. Então, vamos lá. Nos tempos bíblicos,
Vamos pegar aqui tempo bíblico, vamos pegar a cultura judaica, para você entender a Bíblia melhor, tá? Um dos pilares da quarta dimensão é a cultura judaica, para você entender a Bíblia melhor. Nos tempos bíblicos, as viagens, como que aconteciam as viagens? Tá? Vou explicar para você. Como aconteciam as viagens no tempo bíblico? Não existia essas estradas lindas, maravilhosas, não existia carro, não existia nada, avião, nada dessas coisas. O povo viajava, né, de jegue, de jumentinho, jumento plus, jumento top e jumento super plus top. Era assim que o povo viajava, e camelo, né? E as distâncias, apesar de serem distâncias curtas, mas se viajar de burro, de camelo, de, né, jumento, aquela coisa toda, ia demorar muito tempo, né, para se percorrer. Então, o povo judeu, preste atenção no que eu vou dizer para você, que isso é cultura judaica, tá? O povo judeu, eles tinham que subir para Jerusalém. Eles podiam estar aonde estivessem no país. Mas durante 3 vezes do ano, eles tinham que ir para Jerusalém, para celebrar as festas lá em Jerusalém. Tá? Então, ele tinha que ir para lá. E aí, ele podia estar no norte, podia estar no sul, aonde ele estivesse no país. Lembra, Israel é um país. Aonde ele estivesse no país, era por lei ele subir para Jerusalém 3 vezes no ano. Quais vezes? Na época de Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Nessas 3 festas, ele tinha que subir para Jerusalém. Mas ele subia sozinho? Não! Ele ia com toda a família. Eles iam com todas as famílias, entende? Ele pegava o marido com a esposa, com os filhos, e ele precisava, talvez ele ia viajar uma semana inteira na estrada, então ele tinha que ter provisão para uma semana de ida, provisão para a parte que ia ficar, talvez ia ficar lá uma semana, 10 dias em Jerusalém, mais provisão para a viagem de volta, mais dinheiro para as coisas que precisasse, mais a oferta que ia levar para o templo, porque na época de festa você levava ofertas, entende? Então, era no mínimo uma semana de viagem para ir, uma semana que ia ficar lá e uma semana para a viagem de volta, pelo menos. Só que, nessa época, existiam ladrões e salteadores nas estradas. Aí, o que a nação de Israel fazia? Eles viajavam em caravanas. Então, juntava 10, 15 famílias, né? E cada família, você tem que entender por família, é o seguinte: pai, mãe, irmãos, primos, sobrinhos, avós, tios, isso é uma família. Então, eles viajavam em 10, 15 famílias, em comboio, em caravana. E ali eles iam para Jerusalém. Agora, nas suas casas, né, nas suas cidades, eles também moravam em grupos, reunidos, em unidade. Então, uma casa, né, quando se fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, lembra desse versículo bíblico? Essa casa, essa família, ela é composta de toda uma família. Pai, mãe, avô, avó, tios, primos, a galera toda. Entende? E a grande maioria dessa galera morava na mesma casa. Sabe? Eles tinham os cômodos, que moravam todos, e a parte central da casa era uma parte aberta. Vou até fazer um curso sobre isso para vocês. A parte central era um pátio aberto, onde era o pátio de convívio de todos. Ali fazia comida, ali todo mundo se alimentava, ali tinha o refeitório, ali todo mundo contava as questões do dia. Era assim, unidade. Avino, nosso pai, está tratando de unidade, né? Aí eu vou dizer para você, até o tempo, né? Ah, deixa eu falar uma coisa que eu me esqueci aqui para você. Você está lembrado, né? Quando a gente está falando aqui de caravanas, você está lembrado
que quando a família de Jesus sobe para Jerusalém na festa da Páscoa, eles vão para Jerusalém, e aí, sabe aquele momento que Jesus ele fica 3 dias lá no templo, discutindo sobre a lei com os grandes rabinos? Lembra? Aí Maria está indo voltar para a casa dela, a festa acabou, está voltando para casa. 3 dias depois é que ela lembra. Cadê o menino? Você lembra dessa passagem? Tá lembrado? 3 dias depois é que ela lembra. Cadê o menino? Aí eu sempre brinco que as pessoas não fazem a pergunta certa. Por que que Maria, só 3 dias depois, é que foi lembrar do filho dela? Vocês têm noção do porquê? Né? Tem noção do porquê? Só 3 dias depois que foram lembrar do filho? Eu vou dizer para você. Por causa desse sistema deles de unidade. De viajar. Até na viagem, eles viajam em unidade. Entende? Até na viagem, viagem em unidade. Então, lá naquela época, eles viajavam todos em comboio, e aí a meninada, né, se misturava. O filho estava viajando no burro de trás, porque o amigo dele estava lá atrás, o outro estava viajando no burro da frente, porque os amigos estão lá na frente, porque o filho de um era filho de todos, entre aspas. Então, entrou no comboio, uma vez que entrou naquele comboio, é uma unidade só. E aí Maria sentiu falta de Jesus 3 dias depois. Estão entendendo? E aí eu vou dar um exemplo para você, né? Eu vou te dar um outro exemplo para você em relação à unidade do Pai Nosso, né? O que Deus está falando em relação à unidade, ao pensamento no coletivo. Agora eu vou trazer para os dias atuais em Israel. Tá bom? Bora para os dias atuais? Bora lá? Para você entender essa questão de unidade? Vou explicar para você. Bora que a gente está vendo a Bíblia sobre a ótica da 4ª dimensão da Bíblia. Então vamos lá. Agora eu vou trazer para você sobre a ótica. Alguns anos atrás, eu estava em Israel com uma caravana nossa lá, e a gente estava lá em Israel. E aí, um dos membros da minha caravana, né, um dos participantes, né, dos nossos passageiros, ele recebeu uma ligação pela madrugada do Brasil. E essa ligação deixou ele muito apavorado. Ele ficou apavorado. E não era para menos. Vou contar para vocês o conteúdo dessa ligação. Isso era mais ou menos 2 ou 3 horas da madrugada no Brasil, e devia ser mais ou menos umas 8 horas da noite aqui. Desculpa, era 2, 3 horas da madrugada em Israel, que correspondia a mais ou menos 8 horas da noite aqui no Brasil. Olha o que aconteceu com esse meu passageiro. Ele recebeu a seguinte ligação. Rafael, aqui é o seu amigo fulano de tal. Olha, sabe o que aconteceu? Sabe o que acabou de acontecer aqui agora? Eu passei de carro na rua e vi o seu filho correndo de alguns bandidos. E olha, liga lá para sua casa, porque eu não sei como é que seu filho está. Gente, essa ligação deixou esse meu amigo Rafael apavorado. E, gente, qual foi a noite que esse rapaz teve? O filho dele, de mais ou menos 17 anos de idade, né, foi visto por um vizinho correndo de bandidos na rua, às 8 horas da noite. Aí no dia, e esse meu amigo ficou apavorado, né? Não me acordou, claro, né? Carla, olha o que aconteceu aqui agora. Ligou lá para o meu quarto, eu vesti a roupa rapidinho, saí correndo, encontrei com ele lá no lobby do hotel. Ele vestiu roupa, tirou pijama, desceu para o lobby do hotel. Mas, gente, o que é que nós podíamos fazer lá em Israel? O que a gente podia fazer lá em Israel? Nada. Nada. E aí nós passamos mais ou menos umas 2 horas apavorados, orando a Deus, claro. Passamos umas 2 horas apavorados, até que esse menino chegou na casa dele. E aí tranquilizou o pai. Não, pai, realmente aconteceu isso. Eu estava de bicicleta, e aí umas pessoas vieram correndo, querendo me assaltar. E eu larguei a bicicleta, saí correndo,
e entrei para a casa alguns quarteirões à frente, entrei para dentro da casa de um amigo, e lá esperei, eles me trouxeram em casa. Agora, deixa eu contar para você se essa situação acontece em Israel. Se acontecesse em Israel. Nós acordamos o nosso guia também, né? Nosso guia israelense, ele foi acordado também, o nosso guia israelense, ele ficou assim, assustado com a falta de unidade do Avino, da sensação de nosso. Olha, gente, a gente está estudando só a primeira palavra, só lembrando quem entrou agora. Nós estamos estudando a primeira palavra da oração do Pai Nosso, a palavra Avino, que é Pai Nosso. Esse nosso guia israelense, ele ficou de queixo caído, ele ficou impressionado negativamente com a falta de unidade. E ele disse para nós, se essa situação estivesse acontecendo aqui no Brasil, aqui em Israel, desculpa, se essa situação estivesse acontecendo aqui em Israel, esse pai jamais receberia essa ligação. Esse menino jamais iria correr dos bandidos. Porque o primeiro que visse, qualquer cidadão israelense que visse a cena, iria correr em favor desse menino para socorrê-lo. Enquanto que o vizinho do nosso passageiro correu em sentido contrário, não correu para ajudar, mas correu em sentido contrário, foi embora para casa e deixou o menino na situação. E aí esse nosso amigo israelense disse para a gente o seguinte, eu iria gritar, mais 15 pessoas iriam aparecer na hora e todo mundo ia cair para cima desse bandido que estava querendo assaltar, iriam prendê-lo e iriam livrar esse menino na hora. Estão me entendendo? Essa é a sensação de nosso em Israel. Essa é a sensação de nosso. Por isso a oração do Pai Nosso, ele começa com Pai Nosso. Por quê? Para aquela pessoa que está fazendo essa oração, ela entenda que o interesse de Deus, ele é coletivo. Que o interesse que Deus tem em nós é que nós aprendamos a deixar de olhar o nosso próprio umbigo para olhar o que está ao nosso redor. Vem comigo em uma das minhas caravanas. Você vai ter a oportunidade de andar pelas ruas onde Jesus andou e você vai ver o cenário real, onde tudo aconteceu. Para informações, entre em contato com o WhatsApp que está aqui na tela, se anime, venha comigo para Israel, porque nunca mais você vai ser o mesmo. Pode acreditar no que eu estou te dizendo.